Meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Não estranhem, somente sou eu no momento. Nossa amiga Dora logo, logo estará conosco. Ela precisou apenas resolver uma questãozinha rápida. Situações que acontecem às vezes no nosso trabalho, né? Fazem parte. Que vocês sintam-se à vontade mais uma vez para esse estudo que nós vamos realizar esta tarde, esta noite, esta manhã, no seu horário em que você vai estar assistindo essa nossa gravação, né? Aos nossos amigos do SES Cristã que estão nas diversas modalidades digitais na internet, seja através do Facebook, do Instagram, do YouTube. É um grande prazer, tá? Então, para que a gente dê logo o nosso pontapé inicial, né? Nós temos que aproveitar bem o tempo. Então, nós vamos iniciar aqui o nosso trabalho na nossa tarde, fazendo aquela rápida recapitulação do que a gente fez na semana passada. Então, a gente iniciou aí o capítulo 3º, né, das leis morais, a lei do trabalho, né, lei do trabalho, o trabalho tão, como a gente fala, muitas vezes tratado de forma injusta, mas está aí, é nele que encontramos a nossa oportunidade de crescimento, desenvolvimento intelectual e para o nosso aprimoramento moral também. Então, a gente viu no início, né, a partir da questão de número 674, que sim, o trabalho é uma lei natural. Portanto, é uma necessidade nossa, né? É uma necessidade que todos nós, espíritos encarnados, temos. Mas a gente foi aprendendo, né, durante o decurso das discussões, das questões, que não é somente o trabalho físico que nós devemos nos preocupar, o trabalho material, o trabalho remunerado, o trabalho que nos dá somente aquela satisfação pelas conquistas do que aqui nós nos envolvemos, né? Olha a Dora aí chegando aí para o nosso trabalho, tá vendo? Eu disse que era rápido, rapaz. Seja bem-vindo, dona Dora. Estamos iniciando a nossa introdução aqui já das questões anteriores, né? Achando que você quer ficar iniciando, fica à vontade. Pois é, então a gente está falando que o trabalho, como a gente discutiu na semana passada, não está ligado somente a essa questão material, né? Que a espiritualidade nos dá uma visão muito ampla, dizendo-nos que há também a questão da utilidade, né, de sermos úteis nesse trabalho. Portanto, quando se fala em utilidade, o aspecto intelectual tem uma preponderância. Nós vimos que às vezes a criatura encarna nesse mundo sob certas provas e expiações em que seu corpo é um limitador das funções do seu espírito. Mas que a sua faculdade, a sua capacidade de pensar, ela não está fechada, trancada, né, como diz as 7 chaves. Então a criatura tem ali aquela oportunidade de, ao tempo em que ela depende para se locomover, para se movimentar, para realizar algo nesse campo material, dela desenvolver qualidades e o aperfeiçoamento intelectual e também promover o seu trabalho, as suas ideias, como a gente falou. Às vezes a criatura vem com esse propósito de criar ideias, enquanto que outros têm ali nas suas habilidades de manuseio da matéria, de executar essas ideias. Então você intercala essas duas situações, né? Você integra, você funde essas duas questões, situações. Mas é bem importante lembrarmos, como nos falou Emmanuel, o trabalho-obrigação, tudo bem, ele faz parte da nossa situação, da nossa condição material, mas a gente tem que lembrar também do trabalho-benefício, né? A gente tem que lembrar desse trabalho em que a gente dá algo além do que simplesmente recebemos uma remuneração, mas darmos o nosso melhor. Porque aí, quando a gente dá o nosso melhor, que o espírito começa a ter seu desenvolvimento moral, e aí a outra asinha começa a crescer, né? Até o ponto que as duas ficam, ó, certinho, e nessa época aí a gente é espírito perfeito. Quando... Vamos de degrau em degrau, porque se a gente for pensar nesse quando, a gente vai acabar dando assim uma desmotivação no meio do caminho, né? Verdade. Você pode começar. Bom, então vamos lá. Então a gente vai hoje a partir da questão 678, que é uma questão bastante interessante, porque ela nos remete a uma reflexão bem ampla do ponto de vista espiritual, do ponto de vista mesmo das muitas moradas da casa do Pai. A gente vai acabar aqui entrando, de repente você vai lembrar aí que você teve no seu estado de êxtase, visitou algum desses mundos felizes. Então, se você conseguir lembrar de alguma coisa, traz pra gente aí alguma novidade, né? Eu gosto sempre de falar isso, porque como os espíritos nos falam que a gente tem essa faculdade, alguém pode, de repente, ter
essa possibilidade, é sempre interessante a gente ouvir, porque isso exatamente nos dá um combustível para a gente lidar com as nossas situações de expiações e provas. Então, na questão 678, Allan Kardec perguntou o seguinte: nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho? E a resposta dos benfeitores: a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos materiais são as necessidades, menos material é o trabalho. Mas não julgueis daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Nós lembramos que a espiritualidade nos elucida que para cada mundo que está aí, nesses turbilhões planetários, nos sistemas solares, nas galáxias, o perispírito, que é esse nosso revestimento entre o espírito e a matéria, que nos permite nos locomovermos nos planos mais materiais, mas não somente nos planos mais materiais, mas inclusive em qualquer planeta, ele está adequado exatamente à estrutura de cada um desses ambientes. Portanto, em mundos mais evoluídos, nós já sabemos pela revelação dos espíritos que a matéria, em alguns pontos, até chega a se confundir com o perispírito. Nosso corpo, dito material nesses lugares, quase chega a se confundir com o perispírito. Então, por essas revelações, e cientes da gradação de planetas, né, das escalas planetárias que eles nos trouxeram, da escala de espíritos que nos foi trazida de forma pedagógica por Allan Kardec, nós sabemos que nesses ambientes, com certeza, o trabalho material ele é muito diferente do que a gente está aqui habituado. Ele é completamente diferente. Eu não teria nem como dizer a vocês aqui que ele é assim porque aqui é assado. Não cheguei lá, não vi, como eu disse, não tive essa faculdade do êxtase de ir lá e pelo menos de ter lembrado de como é. Mas a gente já percebe que por essa resposta fica a nós aqui esse desejo de nós fazermos bem o nosso trabalho aqui para a gente chegar nessa condição melhor lá. Mas lembremos-nos, né? É de acordo com o grau de evolução de cada lugar, com a estrutura de cada ambiente. Então, esse trabalho material, ele está devidamente associado e harmonizado com essa condição. E aí ele nos traz uma revelação, de certa forma indireta, daquela visão em que nós aí há muitos anos viemos desenvolvendo, né? De que para você estar no paraíso, você fica em contemplação eterna, em ociosidade. E é muito pelo contrário, pelo que eles estão nos falando. A natureza do trabalho é que muda. Ora, imaginemos que Jesus aqui, né, é o nosso governador planetário, é o Espírito perfeito, é um Espírito que recebe diretamente as ordens de Deus. É o Espírito que recebeu o nosso planeta lá naquela condiçãozinha atômica que foi desenvolvendo ele até chegar no que a gente conhece hoje. Você já imaginou o tamanho da responsabilidade de um Espírito como esse? De ter que desenvolver, ser um co-criador de um planeta, de nesse planeta estar bilhões e bilhões de almas do Criador, seus irmãos mais novos, e ele ter que ajudá-los na educação, desenvolvê-los. Se a gente sente na condição de paz o peso dessa responsabilidade, imagine para um espírito desse, apesar da gente saber que com certeza. E aí, como eu falo, eu não tenho essa condição de ter esse entendimento mais amplo, mas é claro que um espírito perfeito, com certeza, tem suas faculdades morais e intelectuais plenamente compatíveis com esse trabalho. Mas não dá para nós perdermos de vista a responsabilidade. Por isso que quando Jesus nos disse, nenhuma das ovelhas do Pai se perderá. É como se ele não me deu a responsabilidade de administrá-los, de cuidá-los, de educá-los e de trazê-los para ele, pois nenhuma vai se perder, né? Você lembra que ele dá aquela visão de que o pastor tem um grupo de ovelhas e quando uma se desgarra, ele para, deixa as outras e vai lá buscar aquela desgarrada e traz, né? Agora, logicamente que aí a gente entra na questão mais específica. Dentro das nossas condições, vão existir várias formas dele nos chamar a atenção disso, né? Eu já acho que eu já falei aqui uma vez que o Chico Xavier disse que ele chama que a gente é uma expressão até interessante, até forte, que eu acho que ele fala que
eles, meu Deus, acho que a gente é movido a mordida de cachorro, é uma coisa assim, que ele usou uma expressãozinha assim, que é como se o seguinte, a ovelha sai, o pastor para, vai lá buscar. Ela sai de novo, ele para, vai lá buscar. Na terceira, ele manda os cachorros. Como o cachorro vem mordendo a ovelha, ela entendeu que se ela sair de novo, quem vai buscar é o cachorro. Então, imagine nós que a gente sai uma vez do trilho, vê um benfeitor lá e vai tira a gente. A gente faz a segunda, ele vai na terceira, deixa a dor trazer ele de volta, que aí ele vai entender. Por isso que a dor, sim, no mundo de expiações e provas, ela tem sim a sua finalidade. Necessariamente a gente vai ter que sentir, porque como a gente é imperfeito e como a gente ainda não tem a capacidade de ver tudo, então em algum momento a gente vai ter que ser chamado por ela, vai vir a mordidas, né? Vai ter que vir sendo tratado aí até que a gente entende que não é mais por aquele caminho. Por isso que a espiritualidade nos falou lá na questãozinha 676 que o trabalho é uma expiação em alguns momentos. Ele tem a finalidade, mas de repente um trabalho que pesa demais sobre nossos ombros, um trabalho que nos exige demais, em que a gente fica, poxa, aquele fulano trabalha demais, ele não pode parar porque ele tem que sustentar a família, é ele que é o rebento, é ele que é o arrimo, é ele que tem que suprir, ele dá uma forma de transformar o cansaço em uma motivação, e isso tem a ver com a expiação também. Em algum momento das suas transgressões, ele fez algo com aqueles espíritos que estão ali com ele, em que ele agora vai se colocar na condição de trazê-los para uma harmonia em relação a si, mas também de chamar a esse compromisso do trabalho e da responsabilidade que nós temos perante o Criador e perante as leis divinas. É interessante essa questão do trabalho, porque nós temos aprendido na doutrina espírita que o trabalho é lei divina, que no universo inteiro todos os seres trabalham, né? E interessante que nesses últimos tempos que nós estamos vivenciando, a nova era, né, esse momento de transição, os espíritos vêm trazendo informações bem interessantes. Tem duas obras que eu concluí a leitura e eu gosto sempre de comentar os livros que li para incentivar as pessoas na leitura também, do Manuel Filomeno de Miranda, um Transição Planetária e o outro Amanhecer de uma Nova Era. Nesses dois livros, ele fala do grupo de espíritos que vem reencarnar na Terra para auxiliar no progresso. Quer dizer, esses espíritos já evoluíram, já estão em planos mais evoluídos, continua. E agora o trabalho deles é de retornarem a mundos mais inferiores para auxiliar na evolução desse mundo. É um trabalho que eles vão realizar. Então, milhares de espíritos estão vindo para o planeta, vindo de planetas já onde a dor não é mais presente. No caso, é que ele cita de Alcione, vem aí uns 10 mil espíritos para reencarnar na Terra. Já está vindo desde muito tempo, mas nesses últimos tempos acelerando. E são espíritos que não têm compromisso com o planeta no sentido de débitos, de inimizades. Eles vêm, o intuito deles é só acelerar o progresso. Então, eles vão reencarnar em diversos ambientes, em diversos locais, e lá eles vão transformar através do conhecimento, da moralidade que traz, aquele ambiente, o planeta, cada um com os ensinamentos que traz, com a moralidade que traz, cada um no setor médico, no setor da ciência, como professor, lá no bairrozinho humilde, onde tem as crianças ali. Então, cada um vem designado para uma tarefa. Isso a gente tem noção de que não existe aquela coisa de, morri e descansei, não. O espírito continua trabalhando no mundo espiritual, o trabalho continua, é incessante, porque ele precisa se melhorar, ele precisa se aperfeiçoar, e somente através do trabalho. Então, não tem descanso. Despertou no mundo espiritual. A morte, para nós, os espíritos, é como uma noite de sono. A gente dormiu, acordou no mundo espiritual. E aí, se a gente acorda desperto da nossa realidade, da nossa responsabilidade, nós queremos trabalhar imediatamente. Aí a gente vê obras e obras falando do trabalho desses espíritos que estão constantemente cuidando
de zonas umbralinas, de regiões de trevas, tentando auxiliar esses irmãos que caíram nessas situações, tentando reerguer, e estão aí trabalhando, inclusive nesse período de pandemia. As informações que nós temos, através de obras espíritas, de mensagem e tudo, é o contingente de espíritos de elevada hierarquia espiritual que estão no planeta nesse momento, zelando pelo planeta, cuidando da dor das pessoas, tentando auxiliar aqui e ali, incluindo as ideias, as descobertas, as melhorias. Então, é um trabalho incessante, porque não para de maneira nenhuma. Não existe essa coisa de, eu trabalho quando eu quiser. Isso é coisa de espírito inferior. Isso é coisa de espírito que ainda não evoluiu, que pode se dar o luxo de dizer, hoje eu não vou trabalhar, eu não quero trabalhar, e fica na dependência dos outros. Mas isso também não é por muito tempo, porque a própria lei vai se encarregar de uma hora ou outra, impulsionar o camarada para o trabalho, ele vai ter que trabalhar sim, ele vai ter que dar a cota dele ao reino de Deus, porque ele é parte, faz parte, ele usufrui de tudo isso, então tem que contribuir, né? Também tem que contribuir. Eu vou pedir licença para você, que você falou uma coisa muito importante com essa questão de trabalhos nas regiões umbralinas, né? Trabalhos nas regiões mais dolorosas. Tem um pensamento aqui materializado num texto de Leon Denis, que é na obra Depois da Morte. Eu vou falar esse texto, e aí eu vou fazer um comentário em cima do que tem a ver com a lei do trabalho, sim, mas é uma questão que eu tenho visto assistindo a algumas palestras aí na internet e que tem gerado muitas críticas por parte de algumas pessoas, há algumas pessoas que estão exatamente à frente desse trabalho, porque estão fazendo alguns comentários, alusões a alguns outros grupos religiosos, de espíritos que se vinculam a essas doutrinas com seus nomes, né? E que isso, de certa forma não, está indo assim, de encontro à doutrina espírita, e eu vou explicar o porquê. O pensamento de Leon Denis é o seguinte: o trabalho é uma lei para as humanidades planetárias, assim como para as sociedades do espaço. Desde o ser mais rudimentar até os espíritos angélicos que velam pelos destinos dos mundos, cada um executa sua obra, sua parte no grande concerto universal. Ou seja, todo mundo tem a sua finalidade, tem sua função aqui, né? E como eu falei no início aqui da nossa conversa, nós não temos a capacidade de ver o planejamento maior que está aí nos conduzindo. A gente vai percebendo ele em alguns aspectos, em algum momento, né, em algumas encarnações em que a gente consegue vencer essas barreiras do preconceito, do materialismo. Então, qual é o comentário em relação a essa questão do trabalho e tentar tirar um pouco dessa visão turva em relação ao trabalho de espíritos ditos inferiores? A gente fala inferior e a espiritualidade sempre nos coloca isso. Olha, é inferior no sentido, como você colocou, de escolhas, porque faz escolhas que ainda não são pertinentes ao colocá-lo numa condição melhor, de servir ao próximo. Mas nós temos espíritos que, dada a sua condição, é através deles que a espiritualidade superior age. Ora, nós sabemos que existe uma distância de vibração entre espíritos na condição mais próxima dessa matéria e os espíritos que estão fora. Para que nós, os inferiores, consigamos ter um diálogo com eles, é preciso que a gente suba um pouco essa vibração, ao tempo em que eles também baixam a sua, né? Para que a gente consiga entendê-los. Então, existem certos trabalhos, e isso está aí revelado em algumas obras, muitas vezes eles não dão os nomes, né? Não dão especificações, vamos dizer assim, dentro de grupamentos religiosos, mas nos dizem que é através dessas entidades que muitas vezes eles vão lá buscar aquela criatura que está numa região mais trevosa. São eles que têm condições. Logicamente que eles estão sempre sob a supervisão de uma entidade já mais evoluída. Nos deixa muito bem claro isso, Manuel Filomeno e André Luiz. Tem sempre uma entidade que está ali, mas cabe a eles, e aí ali foi um trabalho de escolha, como você colocou, um trabalho de despertar que ele teve. Ele disse: eu quero ajudar a retirar esses irmãos, né? Tem irmãos que o corpo morre, ele fica lá dentro, não quer sair. E aí tem espíritos que vão lá e vem cá, meu filho, já chega, não é? Por quê? Porque é muito mais fácil para essa entidade
se aproximar dele e ajudá-lo, do que uma entidade que está a anos-luz de vibração nele. Mas o importante é que a gente perceba essa integração, como o Leon Denis está dizendo, desde aqueles que têm a responsabilidade na criação de mundos, àqueles que estão no trabalho mais rudimentar, é ali uma, como a gente fala, ele está servindo a um propósito divino. Então, eu observei, Dora, durante essas últimas semanas, muitas colocações que realmente geravam preconceito. A gente percebia o preconceito, porque as pessoas não estão conseguindo ver na doutrina espírita uma chave. Tem pessoas que estão pegando a doutrina espírita e estão colocando como se ela comandasse e todas as outras não tivessem uma relação com Deus. E a gente já até discutiu isso aqui em outras, exatamente na lei de adoração, mostrando que muito pelo contrário, que cada um está dentro daquilo que é capaz de compreender a Deus. Então, cada um vai ali se ajustando. O que está um pouco mais entendido, o que tem um pouco mais de discernimento e que já tem uma visão universal do amor, e a gente falou isso, qualquer que seja o credo religioso, ele se relaciona de forma harmoniosa. Ele não tem nenhum problema de entrar na igreja católica, protestante, no centro de Umbanda, no centro espírita, seja no templo budista, no janaísmo, no hinduísmo, porque ele já entendeu a fraternidade universal. Ele sabe que onde ele está hoje é a condição melhor para ele, ao tempo que ele pode servir também de um elo para os outros. Então, esse discurso ecumênico tem que existir, mas não pode ter essa coisa de ficar dizendo que um é maior, outro é melhor. O que é o bom, o que é ruim, Jesus já nos disse como é que a gente identifica. É pelo fruto. Qual é o fruto que essa árvore está dando? Uma árvore má não dá bons frutos, como uma árvore boa não dá maus frutos. Né? Então, que a gente saiba, sim, ter discernimento do que está sendo feito de forma equivocada, do que pode gerar graves problemas, mas sempre na visão de orientadores. E outra coisa, nós temos que nos colocar na condição de instrumentos, porque quem modifica não somos nós. Nós podemos ser um instrumento de acesso, né? Por meio de nós, Jesus consegue ter acesso àquela pessoa, mas quem está modificando ele? Jesus. Né? Não somos nós somos instrumentos. E se a gente conseguiu dessa passagem, que bom, mas sempre nessa condição de humildade sempre, né? Viu? Então eu queria deixar esse adendozinho, porque achei importante por conta do estudo também que nós estamos desenvolvendo, e esse é um estudo que a gente sempre frisa. Como a gente vai questão a questão, muitas coisas a gente consegue abordar e consegue aí, com a permissão divina, com a assistência dos bons espíritos da casa, com a assistência dos nossos anjos da guarda, a ter uma intuição, a trazer um conhecimento, uma prática, uma vivência que a gente sabe que foi positiva e ir ajudando nesse esclarecimento, porque ele é muito importante, principalmente no atual momento em que a gente vive. Eu entendo essa questão, Fabiano, como um preconceito muito particular da criatura, porque, veja bem, na nossa sociedade, nós temos diversas graduações de trabalho, extremamente importantes. Nós temos trabalhos tão, vamos dizer assim, irrisórios, no ponto de vista de que não são valorizados, que não têm um rendimento lucrativo, que não tem nada disso, que há de nós no planeta se eles não existissem. Agora, se eu não valorizo essas criaturas, eu também não vou valorizar esse ser do mundo espiritual, não. Quer dizer que no mundo espiritual só os espíritos de luz trabalham, eles trabalham, se organizam. Mas quantos e quantos espíritos que já trilharam o caminho do erro, do mal, e que estão agora no caminho do bem trabalhando? Só que eles não podem sair de uma graduação para outra só porque despertaram, não. Vão trabalhar grosseiramente. E olha, naquela obra Memórias de um Suicida, temos registros bem interessantes de criminosos pesados que trabalhavam levando as pessoas ao suicídio, que trabalhavam, que cometeram suicídio, que cometeram crimes aberrantes, coisas dessa natureza, que são amparados na colônia Maria de Nazaré, e essas criaturas, eles se transformam em trabalhadores. Eles são os vigilantes, os guardas que vão nas piores regiões, porque eles conhecem. Eles vão lá
buscar, quando chega um pedido a Maria de Nazaré, um registro de alguém que desencarnou em tal parte, assim, assim, suicidou-se, que foi preso por entidades dessa natureza, quem vai lá é aquela criatura que conhece toda aquela zona, que conhece todo aquele trânsito, que conhece aqueles seres de lá. Ele tem quase que um livre acesso a essas zonas. Então, esses trabalhadores, eles realizam trabalhos belíssimos. Agora, tudo bem que tem algumas obras que vêm falando do trabalho, mas não citam nomes, outros citam. Aí nós vamos dizer que isso não existe, que não tem valor? Nós não temos nem noção das equipes que se formam, que se reúnem para organizar um trabalho no mundo espiritual, para estruturar. Muitas vezes, quando os espíritos chegam, eles vão, como a gente vê em alguns registros aí, eles vão em busca daquela criatura que está naquele trecho ali, que sabe exatamente a situação. É mesmo que você, quando viaja, vem a passeio, vem não sei de onde, lá do primeiro mundo, e quer conhecer aqui a floresta, quer conhecer uma região difícil de acesso e tudo, quem é que vai lhe guiar? Alguém que reside naquela área, alguém que conhece aquela região, os perigos dela e tudo mais. Então, são trabalhadores que a gente não tem noção da importância deles. E a gente esquece que a gente já trilhou esses caminhos aí. Poxa, a gente está tão bem assim que a gente acha até que são irmãos inferiores, que não podem, que não contribuem, que não colaboram. Imagine a grandiosidade desse trabalho, do trabalho que esses irmãos realizam, se não fossem eles também. Muito pode ser realizado pelo mundo espiritual, claro que pode, e eles realizam, mas eles não descartam, os irmãos menores não. E eles têm em conta o trabalho deles. Então, o nosso preconceito é que muitas vezes faz, esse espírito tal assim, assim, nem se fala nas entidades, porque acha que isso é uma coisa, como se a gente fosse assim, nós somos os brilhantes elitizados do espiritismo, que é isso? Nós, graças a Deus, estamos tendo uma visão dessa doutrina, mas nos ensinando que nós temos muitas mazelas. Eu vejo o espiritismo por esse caminho. Eu não vejo como destacando ninguém que seja melhor do que ninguém, não. Ninguém na doutrina espírita é melhor do que ninguém, não. Nós temos muita informação. Mas isso não quer dizer que a gente já se transformou, que a gente já se melhorou. Tem muita coisa aí para a gente aprender, para a gente vivenciar, colocar em prática na gente, não é no outro. Aí a gente muitas vezes esquece que até um dia desse a gente era uma inferioridade daquelas. Conheci uma doutrina espírita, pronto, agora eu sou puro santo e bom. Né? Eu sou melhor do que o outro, eu aponto o erro do outro, eu critico o outro porque ele ainda está naquela, como se eu já tivesse saído, né, daquela condição. Então, tudo é um trabalho grandioso que nós vamos ter que fazer ao longo da nossa encarnação, conosco mesmo, a gente tem que se preocupar com a gente. O que é que eu preciso fazer, enquanto eu estou na caminhada, que é o trabalho que eu tenho que realizar, para o meu aperfeiçoamento moral. Porque cada um vai fazer o seu, cada um vai fazer a sua trilha. Eu não sou responsável pelo aperfeiçoamento moral do Fabiano, não. Eu não sou responsável pelo aperfeiçoamento de ninguém que está assistindo esse programa, não. Nós estamos com a responsabilidade de dividir com aqueles que têm interesse esse conhecimento belíssimo, para que cada um, ao seu momento, possa se beneficiar, possa aproveitar, como cada um de nós deve fazer por onde, e nada mais. Quem conduz a nossa evolução é Deus. Então, assim, quando eu vejo coisas desse tipo, eu fico pensando no preconceito daquela criatura. Porque se ela exclui um irmão do mundo espiritual, porque ele está na escala inferior, ele não merece ser citado, ele é uma pessoa que é isso, existe isso no mundo espiritual. Então, eu tenho preconceito aqui também. Então, aqui também eu olho para as pessoas e digo, não, esse aqui é muito inferior, não é da minha convivência, não é da minha vivência e tudo mais. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, para a gente não cair nos erros que já caímos, que não foram muito bons, não. E aí, vamos continuando aqui, 679.
achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Ganhei na loteria, não preciso mais trabalhar. Tem gente que tem um sonho, né? Ganhar na loteria. Vou comprar uma fazenda, vou passar o dia deitado numa rede, né? Para não trabalhar, não precisar mais trabalhar. E aí os espíritos dizem, o trabalho material, talvez, não, porém, da obrigação de tornar-se útil, conforme os meios de que disponha, nem de aperfeiçoar sua inteligência às dos outros, o que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantir a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto. Mas tanto maior é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporcionam o adiantamento que lhe foi feito. Então, é claro que se a pessoa é milionária, ela não tem necessidade de trabalhar, materialmente falando, trabalho braçal, coisa. Mas será que não trabalha a mente? Principalmente hoje em dia, que as riquezas mudam assim no apertar de botão. Que a pessoa está em constante vigilância de como aumentar aquela riqueza, como conduzir aquela riqueza, de que forma e tudo mais, e graças a Deus muitas mentes também já estão se abrindo para também, a partir dessa riqueza, favorecer os seus grupos, porque até antigamente, até um tempo atrás, o que mais a gente via era o seguinte, era o patrão era o rico da coisa e o resto era uma espécie de escravos, né? Hoje a gente sabe que ainda existem muitas questões relacionadas com isso, mas nós já melhoramos muito. Então, já tem grandes empresas aí que já têm aqueles processos de partilhar os lucros, daquelas criaturas terem a responsabilidade ali dentro, mas se alguém também participe daquela empresa, daquela situação. Então, isso deixando claro que a criatura, quando ela tem um entendimento de que ela tem muito, ela pode começar a trabalhar aquele muito que ela tem em favor das outras pessoas, sem retirar dela, criar um ambiente favorável a todos, dar oportunidade para aquelas pessoas que estão em torno, dar oportunidade para a sociedade, como a gente já hoje vê algumas empresas, a gente já ouve falar muito em responsabilidade social, né? E isso está tão assim às vistas que uma empresa, se ela tem um compromisso dessa natureza, ela passa a ser bem vista. Então, nem que seja por esse aspecto, para que ela possa ser bem vista no mercado, mas as coisas estão melhorando, estão evoluindo. Então, de maneira nenhuma, o homem vai ficar isento dessa responsabilidade de trabalho, não. Ou será que não é trabalho o camarada perder a noite de sono pensando o que vai fazer amanhã com aquele dinheiro que ele aplicou? E se não der resultado? E aquela compra que eu tenho que fazer, isso e aquilo? Ele não está trabalhando braçalmente, materialmente falando. Mas o trabalho mental, que eu acredito que seja o mais pesado, mais difícil, porque o trabalho braçal você se cansa, mas quando você repousa, zerou. Agora, no trabalho mental, se a pessoa, vamos dizer assim, não tem esse equilíbrio da mente, do relaxamento, disso e daquilo, ele pode, inclusive, até adoecer. Nós temos aí o estresse, né? A doencinha do século aí, que já vem não sei de quantos séculos, que é justamente isso. É o trabalho em excesso mental, é a pessoa mentalmente, porque a gente pensa que não, mas o nosso pensamento é uma ferramenta de trabalho que a gente tem, que não é brincadeira, né? E verdade. E olha, Dora, essa resposta da 679 nos fez lembrar agora, no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon. Ele inicia, se eu não salvo engano, tem umas 4 passagens do Evangelho. E dentre elas está exatamente uma que fala de um homem que era rico, que tinha muitos armazéns, muitos celeiros, né? E que ele havia praticamente quadruplicado aquilo, duplicado aqueles valores dele, e ele disse o que ele ia fazer. Aí ele disse assim, já sei, vou construir celeiros maiores, né? E vou dizer para minha alma, você está em gozo pleno, né? Aproveita, come, descansa.
E aí Jesus disse, o Senhor disse, tolo, hoje mesmo levarei a tua alma, né? E aí ele está falando de um contexto de apego aos bens materiais, mas veja, se eu também não sou uma pessoa que estou querendo exatamente, simplesmente juntar, né, ter essa tranquilidade, esse gozo, que é natural, porque advém, é uma consequência natural dessa condição de riqueza, de afortunamento, mas quando se tem essa percepção de ser útil, o que eu faço com tamanha riqueza? O que eu posso aliviar? O que eu posso auxiliar? Onde é que eu posso aplicar? Se eu já estou muito bem, se eu já não tenho mais nessa necessidade do trabalho material, né? Como é que eu vou pensar em auxiliar meu próximo? Isso é uma coisa que é muito difícil. Por isso que a espiritualidade nos diz que a riqueza é essa força que nos prende a esse interesse puramente material. Porque a gente esquece que tem essa utilidade. Lá nesse mesmo capítulo, a espiritualidade nos esclarece que todo aquele que está na encarnação, na condição de rico, ele se torna um ministro da caridade. Ou seja, é uma atribuição muito forte de tamanha responsabilidade com o uso que você vai fazer desses bens. Você não nasceu com eles. Você não veio carregado, rodeado no pescoço, nos bolsos de ouro, de dinheiro, de diamante. E nem vai levá-los de volta. Eles vão ficar aqui. A condição a condição estrutural dele, né, de vibracional, eles ficam aqui e a gente parte. Então, com que situação eu chego para prestar contas de tamanha condição que eu tive e não fui útil? A gente tem um grande exemplo na literatura espírita, e aqui, lógico, é o exemplo que ele trouxe, que é do Frederick Figner, né? O irmão Jacó, um homem rico, um homem de virtudes, um homem que tinha condições, que fazia o bem, mas que quando chegou lá, ele disse, olha, eu achando que ia chegar uma condição e me vinha outra. Então não é muito simples, né? Não é tão simples eu dizer, tá, eu sei hoje como funciona, aí eu vou lá, faço uma coisa ali, uma coisa lá e já tô quite, como você falou, a gente não sabe de que débitos a gente está vindo, a gente não sabe de que situações dificultosas de que situações nós estamos chegando agora. Por isso que Jesus falou, né? Naquele diálogo com Nicodemos, não se sabe de onde a alma vem, não sabe-se para onde vai, quer dizer, de que realidades ela está vindo, e que realidade, a partir daquela experiência que ela está vivendo na carne, ela depois irá. Então, a gente tem que ter esse trabalho com a consciência, claro. Vamos procurar fazer o bem que a gente pode. Como nos falou Chico Xavier, ele é o nosso advogado mais à frente. Se não foi tudo aquilo que eu me coloquei, que eu me dispus, que eu me comprometi, mas eu já iniciei uma caminhada. O que os espíritos sempre nos colocam, e eles nos lembram da doutrina dos espíritos, é que ela nos educa. Deus está nos educando. Acontece que a gente às vezes faz o quê? A gente quer ir pelo meio da reprovação. Eu escolho reprovar na prova e repeti-la. Eu escolho reprovar na prova e repeti-la. Né? É o que se chama de morte dentro desse campo espiritual. Eu fico sempre nessa relação muito baixa, de um teor moral muito baixo, que os espíritos chamam de morte nessa relação. Porque o indivíduo fica naquele ciclo de baixa vibração todo o tempo. Como é que ele vai despertar? Deus sabe a forma como vai colocar para despertar. Mas a gente tem que ter consciência de tentar não chegar a entrar nesse ciclo de reencarnações de baixo teor vibracional. Porque a gente já tem hoje tamanha informação que nos coloca. Poxa, cheguei no plano espiritual, eu estou, por exemplo, eu, Fabiano, estou me educando da seguinte forma: do jeito que eu chegar lá, é o jeito que eu mereci. Então, aonde eu acordar, onde eu despertar, eu sei que eu vou ter que fazer por onde, assumir que errei, fui culpado, não fiz direito, realmente, foi, lhe provou, mas estou consciente. Quero chegar com esse grau de consciência. Quero passar nesse período de perturbação o mais rápido possível, não ficar mais de 100 anos dormindo, não. Pelo menos 50 tá bom, 100 anos já é muito, né? É verdade. Mas é chegar com consciência de que você está
e recebe o quinhão que lhe é devido pelo que você plantou. É isso que eu procuro ter no meu dia a dia. Claro que hoje eu posso dizer para vocês que eu olho para trás de algumas experiências e disse, mesmo com o conhecimento do Espiritismo, eu ainda fiz daquela forma equivocada. Bom, fiz. Vou agora para frente. O que advém de lá de consequência, eu vou ajustar em algum momento. Se já estou ajustando agora, ou se eu for ajustar depois, a divindade é quem sabe. Mas a gente tem que seguir essa linha de progresso, porque se a gente se prende a situação traumática, a gente gera os chamados, o que a ciência a médica chama hoje de transtornos. Eu fico com os transtornos, eu crio as chamadas neuras, eu fico dizendo, eu não posso ouvir uma música que ela me lembra uma experiência ruim lá. Claro que a gente tem experiências e experiências, mas no contexto que o Espiritismo nos explica, a gente tem que ir olhar para ela como experiência e crescer com aquilo. E em muitos casos é para a gente aprender o perdão, aprender a perdoar. Perdoar de uma forma que muitas vezes nem todos nós estamos ainda bem preparados, né? Mentalmente, emocionalmente. Para outros é uma experiência de se transmutar em alguém melhor. Porque eu só fazia, agredia, e agora eu tenho que aprender a dar a outra face. Então são as experiências. E quando a gente desperta para essa realidade espiritual, é o que Kardec nos fala, nos chama a atenção. A gente sente uma leveza. O que era um martelo com prego sendo martelado na nossa carne, passa a ser um espinho e fica arranhando. A gente tem que sentir a dor, mas a intensidade já é muito menor quando a gente tem essa consciência de quem somos e de que nós teremos também a oportunidade de corrigir aquilo que nós não conseguimos acertar nessa vida. Né? Ontem nós estávamos fazendo o estudo dessa obra aqui, Ação e Reação, aliás, terça-feira. E teve um termozinho que o Espírito utilizou, o Druso, que eu achei muito interessante quando ele diz que o Espiritismo é o disciplinador da nossa liberdade. Não no sentido de nos podar em nada, mas de nos dar consciência do que nós estamos fazendo com a nossa liberdade. Com isso a gente se disciplina. Mas vamos aqui para 680, Fabiano. Veja aí vamos você. Lá. Então, na questão 680, temos a seguinte pergunta. Não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é inútil? Deus é justo e só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, pois esse vive à custa do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Ele faz aqui uma referência à questão 643, que é lá da lei natural, que é exatamente dizendo que todos nós podemos fazer algo. A gente não, assim, inútil é um termo que, nesse ponto de vista aqui material, pelo que eu entendi da questão, é no sentido do seguinte: quando ele fala que Deus pune, eu entendo que Deus criou leis. Deus criou suas leis. Quando eu transgrido uma lei, naturalmente ela repercute de uma forma a me chamar a atenção de que aquilo não estava certo. Então eu encaro isso como uma punição. A gente teve o hábito de dizer assim, Deus está te punindo. Né? Deus está te punindo. Eu digo, não, Deus está te educando. É porque a gente vai aprender uma leizinha chamada causa e efeito, e quando a gente começar a se persuadir dela na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente vai mudando o hábito. Mas veja, o indivíduo se tornar, vamos dizer, um apêndice, nesse ponto de vista material, tem aí uma repercussão moral para a vida dele. Mas quando a gente associa essa questão às respostas anteriores, ele é inútil se ele quiser, que é o que ele está dizendo. Se ele quiser, ele se torna inútil. Não é só do ponto de vista do trabalho material, físico, que tem que se movimentar. Por exemplo, a gente tem no nosso país hoje, já de muito tempo, mas em alguns lugares tem se tornado até muito maior a presença de pessoas que pedem, ou de trabalhadores informais, como a gente chama. É aquela pessoa que vende uma balinha no sinal, é aquela pessoa que está pedindo... aqui em Brasília, eu já vi pessoas de cadeirantes que pedem uma ajuda. Agora, o que me chamou a atenção é que algumas dessas pessoas, cadeirantes ou não,
elas te oferecem um produto ou te pedem, se você diz não, não tem problema, Deus te abençoe, bom trabalho para você, que você tenha um dia bom. Não está sendo útil uma criatura dessa? De repente você espera algo, uma aspereza, que diante do quadro que você se coloca na posição de superior, ela é inferior, e ela moralmente se coloca numa condição de repente, você ter que ouvir dela algo, e que a gente está dizendo, poxa, hoje eu não posso comprar aquele carro, aquela BMW ali, rapaz, como é que pode eu não ter aquela BMW, todo mundo roda, e eu começo a me apegar a esses pequenos detalhes da vida material e começo a sofrer, de repente, uma criatura dessa, que você olha, que do ponto de vista nosso aqui é um maltrapilho, talvez a sua casa seja um barraco de papelão, e ele está dizendo, Deus te abençoe, vai com Deus, não tem problema não, segue em frente, e aquilo é todo dia. Porque se você passar por aquele local todos os dias ela estiver lá, ela vai estar daquele jeito. Eu conheci uma senhora em Teresina, Dora, sobre essa questão aqui de ser útil, que quando eu ia para a Fé Maria, com a minha esposa e meu filho, eu a encontrava no sinal, eu não lembro da Zona Leste ali qual era exatamente o sinal. Ela todo sábado estava lá. Eu passava 7h, 7h30 da manhã, quando eu saía da Fé Maria, mais ou menos meio-dia, ela ainda estava lá. E aí eu fiquei, mas vamos levar, sério, vamos levar uma coisa, aí o que a gente começou a colocar? Botar um pacote de bolacha, alguma coisa e tudo. E eu tive a curiosidade de perguntá-la, a senhora já tão idosa, a senhora aqui nesse sol quente, né? Por que a senhora está aí dessa forma? Fez aquela pergunta, para você tentar, já que a gente sempre conversava quando eu entregava alguma coisa, ela estava sempre sorridente, ela estava sempre agradecida, ela disse assim, meu filho, eu não preciso estar aqui, eu tenho condição de me sustentar, eu tenho uma boa aposentadoria. Acontece é que eu tenho uma vizinha que tem uma filha, que os filhos eram problemáticos. Ela não tinha condição de trabalhar e quando ela conseguia era muito pouco, então ela ia para a rua pedir para aquela vizinha. Ou seja, a gente volta à questão anterior do trabalho material, eu me isentei, mas de ser útil, né? E a criatura, desse ponto de vista, é isso que a gente está colocando. Você pode, por ter o cadeirante, que aqui em Brasília a gente sempre vê, nunca vi aquele homem de mau humor. Nunca vi aquela... Ele pode sentir a dor, o constrangimento de receber um não, de repente naquele dia ele não acordar bem, dele ter vindo da experiência no plano espiritual que remete a ele a perseverar naquela encarnação. Pode ser uma encarnação de que depois dali ele dá um up, ele sobe e vai longe. Pode ser uma encarnação em que ele é uma expiação, mas ele tomou consciência da expiação, ele sabe que precisa expiar bem aquela situação para ele não passar por aquilo novamente, mas ele agrega em querer ser útil de alguma forma, ainda que dizendo algo de bom para as pessoas, que a gente nem percebe também o quanto a gente está prejudicando ou a gente está beneficiando quando a gente verbaliza um pensamento em direção a alguém. Meu amigo, essa questão de inutilidade, nos diz o Miramês, e essa palavra não existe no dicionário divino, não. Então, veja bem, às vezes a gente observa uma criatura, você está dando exemplos belíssimos aí dessa senhora, desses irmãos nossos que passam por essa situação, mas muitas vezes também a gente observa criaturas que nascem numa condição que têm uma vida longa, que não tem manifestação nenhuma, que não conseguem se locomover, que não conseguem realizar nada. E, na minha ignorância, eu entendi assim, de que serve uma vida dessa? É inútil uma pessoa passar a vida inteira desse jeito. E muitas vezes as pessoas também assim entendem. Mas esse espírito está trabalhando na evolução dele. Ele está ali porque a misericórdia divina permitiu que ali ele se encontrasse numa reparação, num aprendizado, numa situação que nós não temos noção. Porque esse espírito, muitas vezes, errou muito. Todas as reencarnações em que ele tinha liberdade, ele se comprometia mais. E aí a misericórdia divina aprisiona num corpo, dá uma vida longa, justamente para que ele realize um outro aprendizado. Eu não lembro em qual obra
de André Luiz, não sei se é nessa ação e reação que nós iniciamos o estudo dela essa semana, que narra a situação de uma criatura que é assim, completamente paralisada, que nasceu num lar muito humilde, e ele não tem nenhum gesto, não tem nada. E André Luiz visitando essa residência, ele também tem essa impressão, poxa, mas é uma encarnação assim, você passar a vida inteira numa condição dessa. E aí a espiritualidade diz para ele, pede para ele escutar a mente da criatura, né? E ele está pensando nas vivências que ele teve no passado. E pelos pensamentos não foi nada equilibrado, não foi nada evoluído. Mas ele não está nem se dando conta que está naquele corpo daquele jeitão. Para ele está ainda naquela experiência, naquela vivência. E aí André Luiz fica chocado e sim, mas o que isso vai significar? Uma criatura a vida inteira? Assim, ele disse, não, significa muito. Essa criatura, quando ela está encarnada, ela é o terror, como encarnado. Se vincula a grupos, gangues, realiza terror, mal, tudo no mundo. Quando ele desencarna, ele é esperado no mundo espiritual por aquelas gangues, aqueles grupos, e volta e vai liderar lá do mundo espiritual. Então, ele está todo o tempo nessa situação, já há um bom tempo. E a espiritualidade encontrou agora a oportunidade de aprisioná-lo num corpo, e ele vai ter uma vivência muito longa, vai viver aí tempos e tempos. Esse é o período em que ele vai esquecendo o mal, vai esquecendo aquelas vivências, vai esquecendo aquelas experiências, de tal forma que quando ele desencarnar, possa se começar um trabalho com ele. É o tempo que ele se desvincula dessas entidades, tanto das encarnadas quanto das desencarnadas. E a coitada da mãe que está ali naquela situação foi uma comparsa daquelas do passado, né? Então, ela está ali com a responsabilidade, ela aceitou o compromisso de recebê-lo naquelas condições para auxiliá-lo nessa encarnação, está ao lado, auxiliando em tudo que ele precise, e ela está ali, muito paciente, cuidando daquele filho, zelando por ele, que é, para muita gente, assim, um peso enorme, uma dificuldade enorme, uma criatura daquela que, para que essa vida e tudo mais. Mas para o espírito, é uma experiência grandiosa, porque a carne que abafa vai fazer com que ele esqueça, porque era assim, era compulsório, encarnou, daqui a pouco, já de pequeno, já despertava no mal. E a encarnação que passasse era fazendo mal. Desencarnou, já tinha um grupo ali aguardando, ele já retomava tudo. Então, precisava desse espaço na vida desse espírito. Então, não existe essa inutilidade. Se a gente olha e diz assim, mas meu Deus, qual é o valor de uma vida dessa, criatura totalmente paralisada, não tem... Está trabalhando na evolução dele, na melhoria dele, na transformação dele. Deus oportuniza, Deus dá. E aqueles que estão em torno também estão trabalhando. Ninguém está ali de graça, ninguém está ali sem merecer. Então, todos nós. Por isso que Jesus disse, meu Pai e eu trabalho até hoje. E assim vai ser a nossa estrada evolutiva, nós vamos trabalhar. Sempre. Aqui e lá. Aqui e lá. E peçamos a Deus para que sejam bons trabalhos, né? Que a gente consiga se redimir, né? Exatamente. Pelo menos, né, Dora? Sim, pelo menos isso. Então, nós vamos ficar por aqui. Vamos deixar essa última questão aqui, que é bem importante, bem interessante também, para o próximo estudo, que a gente vai tratar do limite do trabalho, mas tem a 681. Como o nosso tempo não vai dar para a gente comentar, a gente vai deixar para o nosso próximo estudo. Se Deus quiser, a gente continua falando sobre isso. Então, é isso, amigo. As leis morais estão nos conduzindo aqui, abrindo as nossas mentes, o nosso entendimento, chamando a nossa atenção. A gente tem roteiro. Resta seguir, né? Resta seguir. E a gente tem que ter exatamente essa vontade, né?
É sempre muito bom a gente sempre se perguntou, mas eu não sei, como é que eu posso fazer uma coisa se eu não tenho conhecimento? E aí, de repente, nós temos um Consolador aí nos trazendo tamanhas informações, e é muito importante aí você falou essa questão desse espírito no livro Ação e Reação, porque nos lembra da questão que os espíritos nos falam do esquecimento do passado. Quer dizer, uma forma da gente se fechar um pouco para aquela experiência que só nos atrasa e gera muitos problemas para outros espíritos, porque, como você falou, quando ele está encarnado, só vai buscar as situações mais complicadas da vida, né, que comprometem a encarnação, e do momento que ele passa a se vincular àquela encarnação que lhe chama para a reflexão, e aí ele vai se vincular naquela dor momentânea que ele está vivendo, e ao sair do corpo, ele vai querer entender por que ele viveu aquilo. E aí, como você falou, é muito mais maleável para a espiritualidade começar a chamá-lo para uma consciência crística, né, que estamos desenvolvendo. Eu não sei se é no livro Ação e Reação, não. Eu sei que é na obra de André Luiz, eu não lembro. Estou esperando que seja Ação e Reação. Ninguém perguntou nada, Dora, hoje, ninguém assim, ficar pois todo mundo... só está aqui, tem alguns amigos, eu não sei no Facebook. Acho que a gente não conseguiu despertar assim, a curiosidade, não, Dora. A gente tem que se trabalhar mais. Com certeza, com certeza. Mas com certeza os amigos vão ter um comentário aqui, deixa eu ver de quem é. Não é só a Ceissa Torres está dando boa noite, dizendo excelente, ela está pelo Facebook. Ah, que bom. Uhum. E aqui pelo nosso YouTube, pelo YouTube nós colocamos aqui já as nossas irmãs, a Eliane, colocamos aqui a Eulenice, e agora a Eliane comentou, como sempre, grandes esclarecimentos, obrigada aos dois, Deus os abençoe. E a Luane, gratidão pelo estudo. Nós agradecemos a vocês, agradeço ao Fabiano, vamos encerrando aqui, porque estamos nos nossos minutos, nosso tempo. E vamos sim, boa noite para todos, boa noite, Fabiano, boa noite aí para Brasília. Boa noite, Dora, boa noite a todos, que a gente continue firme e forte. E até o próximo estudo, se Deus quiser. Que o mestre amado Jesus, que governa esse planeta, conduz essa nau e beneficia aí os nossos irmãos que estão necessitando, como todos nós estamos, né, de saúde, de harmonia, de equilíbrio, de tudo. Boa noite a todos e até a próxima quinta-feira.